Olá, muito boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que tá ligado na tela da Band ou então no YouTube da Band TV Rio. Estamos chegando com os donos da bola nesta quinta-feira e vamos repercutir a estreia de Jorge Sampaoli. Eu sei que não era o Jorge que muito rubro-negro queria, mas o resultado de ontem acho que deixou o outro Jorge um pouquinho pra lá. Esquece ele, deixa ele lá na Turquia, deixa ele lá pro outro time da Europa, deixa ele ir pra Arábia. Vamos ficar com o Sampaoli aqui, que é a realidade do Flamengo, estreou bem. Ah, poderia ter feito mais? Poderia. Mas o que importa foi a vitória, a retomada de confiança desse time, que tem já uma outra decisão na semana que vem, tem o Maringá pela Copa do Brasil. No final de semana tem uma parada duríssima, joga fora de casa contra o Internacional. Então o Flamengo se recuperou na Libertadores, fez 2-0 no Nublense, que também, a gente há de convir, né? É um timezinho que se a gente jogar contra o time aqui da Band, pegar a Band e jogar contra o Nublense, dá jogo. Não vou dizer que a gente ganha, porque o time da Band também não é nada bom, né? Mas dá jogo, pelo menos. Vamos esquentar esse jogo do Botafogo, Copa Sul-Americana. Botafogo que empatou com o Magallanes. A LDU jogou ontem. Pancadinha no Magallanes lá na altitude, 4-0. Então a LDU já disparou no grupo. Botafogo precisa vencer o César Valerro no jogo que vai marcar o reencontro com o Louco Abreu. Vamos falar muito de Fluminense também. O André ontem esteve lá no Charla Podcast, dos nossos amigos Bruno Cantarelli e Betão também. Falou bastante coisa interessante, a gente vai repercutir aqui. E no Vasco da Gama tem gente nova chegando aí. Vamos falar muito sobre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Então você que está em casa na hora do almoço, você que está no restaurante, fica ligado na tela da Band, porque tem muita coisa boa no programa de hoje. E pra gente fazer esse programa especial, esse programa maravilhoso aqui pra você, eu tenho 2 convidados pra lá de especiais. Um deles, você que tá aí conhece muito bem. Alguns dizem que ele é um super-herói, ou melhor dizendo, um mini super-herói. Vou até botar minha máscara, né? Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Como é que você tá, meu amor? Certinho você. Tô bem. Gostei ontem da estreia do Sampaoli. Você falou aqui. Eu falei aqui ontem, que o Sampaoli ia dar jeito no Flamengo, que o Flamengo ia jogar bola. Falei que ia vencer de 3-0. Roubaram um gol do Flamengo aí que foi legal, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Porque era pra ter sido 3-0, você sabe. Era pra ter sido 3-0. Vou passar aqui na sua frente pra cumprimentar ele, Rodrigo Coutinho. Tudo bem, irmão? Seja bem-vindo. Fique à vontade. Você que brilhou muito no Campeonato Carioca da Band Esporte, nossa co-irmã aqui, acompanho muito o seu trabalho também nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho. E a casa é sua, seja bem-vindo. Cara, obrigado pelo convite mais uma vez, Thiago, Flávio, né? Prazer estar aqui com vocês. Galera de casa também. Vamos lá, falar um pouquinho do futebol carioca hoje, né? Vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar. Primeiro, pra gente começar, coloca a enquete na tela pra gente já passar pros nossos especialistas. E a enquete é a seguinte: em um jogo, Sampaoli já extraiu mais do que Vitor Pereira? Sim ou não, Thiago Carvalho? Ah, não vamos ficar no muro não, né? Extraiu muito mais, né? Deu muito mais gosto ver o Flamengo jogar ontem do que a gente vinha vendo com o Vitor Pereira há 3 meses. Então, não só extraiu, como principalmente deixou aquele gostinho na boca de quero mais, quero continuar assistindo. Você ficou com esse gostinho? Fiquei com gostinho de quero ver esse Flamengo mais. Fiquei. Final de semana tem mais, hein? Eu vou ver, inclusive vou ver. Vai assistir? Vai assistir? Em casa, né? Porque lá no Sul não tem como não ir dá lá. pra ir, né? E aí, Rodrigo, óbvio que a gente estava conversando aqui há pouco tempo, né? Mas a postura já é outra do time, né? Ah, com certeza. A resposta é sim. Né? Não tem como ser diferente, porque eu não consigo... Não sei se vocês lembram, né? Galera de casa também. Eu não consigo apontar um jogo inteiro do Vitor Pereira treinando o Flamengo tenha jogado tão bem assim. Exato. A gente pode pegar um tempo ou outro ali, talvez ali o segundo tempo da Recopa contra o Independente Del Valle, primeiro tempo, da Recopa contra o Independente Del Valle, o Flamengo jogou bem, né? Mas perdeu muitos gols. Ontem não, foi uma atuação até bem tranquila, óbvio. O Nublense é um time muito fraco, né? Muito limitado, pior até do que algumas equipes que estão jogando a Copa Sul-Americana. Sim. Perdeu vários jogadores do ano passado para cá. Mas, como o Thiago falou, primeiro tempo, sobretudo do Flamengo, controle total. Alguns erros que a gente pode ir detalhando ao longo do programa, né, coisas para melhorar, mas são 2 dias de treinamento, uma forma de jogar nova, né, os jogadores se adaptando, querendo mostrar serviço, gera ansiedade também. Então, acho que o Flamengo foi muito aprovado ontem dentro de todo esse contexto. Eu concordo também. Eu acho que... Óbvio que está no início ainda, acho que tem a questão também do Nublense não ser um time tão competitivo assim, mas a gente não pode deixar de lembrar que o Vitor Pereira também pegou o início do Campeonato Carioca. Times de menor investimento, times que nem tem tanto peso assim, e fez o trabalho que fez. Daqui a pouquinho a gente vai rodar aqui para vocês, nos Donos da Bola, a matéria especial que a Tati fez sobre esse jogo, contando todos os detalhes, mas antes da matéria eu queria jogar a bola para vocês sobre essa estreia do Sampaoli. O cartão de visitas dele, né? Ele fala na entrevista pré-jogo, na entrevista
entrevista pós-jogo, teve muito pouco tempo, que foi mais na base da conversa, foi mais na base do vídeo, de mostrar para os jogadores o posicionamento, mas já deu para a gente ver algumas coisas do que ele pensa de futebol e do que ele faz nos times dele, né? Mais que isso, né? Ontem o Flamengo já tinha um pouco da cara do Sampaoli. A forma de jogar, ele mesmo disse que gosta de um time que joga com 5 atacando, com 6 Isso. atacando. Os alas ontem, eles eram bem agudos, bem ofensivos. E ele usou uma carta na manga dele, né? Ele tinha alguns jogadores no elenco que eles já conheciam e que conheciam o trabalho dele, que sabiam como se portar. Vidal jogou bem ontem. Marinho fez talvez a melhor partida com a camisa do Flamengo. Verdade. Quem já esperava que o Marinho viesse a jogar bem no Sim. Flamengo, desde que ele chegou no início do ano passado. Não aconteceu. E ontem aconteceu. Acho que o Marinho também entendeu que era a partida para ele mostrar serviço. É isso aí. Um treinador novo, ele que quase saiu do Flamengo no mês passado, poderia estar indo para o Bahia, acabou não concluindo a transação. E agora tem uma nova oportunidade no Flamengo. Ainda mais se jogar da forma como foi, porque ele não concorre com os principais alvos, que seriam o Gabigol, o Pedro, os atacantes, né? O Bruno Henrique. Nem com o Everton Ribeiro ele concorre. nem com o Everton. Jogando desse Exatamente. jeito aí, nem com o Everton E jogando como ala, hoje ocupando quase que uma vaga que seria de um lateral, como o Varela. Sim. O Mateuzinho machucado não vai voltar recentemente. Então ele basicamente ganhou um lugar para disputar e para até arrumar uma vaga no time titular. É, perfeito. Essa questão do Marinho é importante citar pelo seguinte, né? Quando o Flamengo era atacado, isso aconteceu, não deu para perceber tanto porque aconteceu muito pouco ontem, né? Mas quando o Flamengo era atacado, ele não recuava como um ala, né? O Sampaoli montou uma linha de 4 atrás, então ficava o Fabrício Bruno defendendo como um lateral direito, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, sim, que estava bem espetado pela esquerda, assim como o Marinho pela direita, voltava para compor essa última linha. O Marinho voltava como ele volta, jogando de ponta, né? Sim. Ali à frente do lateral. Então, talvez no jogo contra o Inter no final de semana, se ele optar por essa mesma formação, algo parecido, vai dar para perceber isso, porque era uma preocupação. Pô, o Marinho, beleza, quando o time estiver atacando, bem espetado, bem lá na frente, basicamente um ponta pela direita, é a posição que ele sempre se destacou na carreira agora. E quando estiver defendendo, né, vai voltar na última linha para marcar como ala direito, nem destro ele é, ele teria dificuldade. Então, não foi isso que aconteceu ontem. Um outro ponto que me chama a atenção é o posicionamento do Vidal e do Gerson. Né? Nos momentos em que o time chileno adiantava a marcação, nem o Marinho nem o Ayrton Lucas eles voltavam o campo, não. Era o Vidal e o Gerson que abriam para gerar essa linha de passe pelo lado. O Gabigol por trás do Pedro ali, né? Pedro mais 10 fixo. de fato, né? Exatamente, fixo entre os zagueiros e o Gabigol vindo por trás. Aí fica para mim uma dúvida, não sei se vocês chegaram a pensar sobre isso. Eu acho que quando a Arrascaeta voltar, vai ser essa a função dele. E aí a gente vai ter um outro debate, né, mais pra frente, muito interessante. Quem é que vai jogar? Gabigol não joga quando a Arrascaeta joga? O Gabigol pode jogar mais enfiado como o Pedro vem jogando? Enfim, são coisas que a gente vai debater ao longo do tempo. Perguntas que o jogo de ontem deixou, mas a mudança de atitude pra mim foi o principal, né? Isso já tinha acontecido no domingo. Sim. O Flamengo contra o Coritiba foi um time muito mais concentrado, mais ligado em campo. E de novo aconteceu ontem. O efeito Sampaoli, né? Um novo treinador chegando, os caras querem um pouquinho mais, né? A grande verdade é essa. Acho que sem dúvida. o mais inusitado, você até postou no teu Instagram e depois estava vendo lá a linhazinha, o campinho que você fez com o losango. Isso. Se fosse pensado num 3-4-3, os dois jogadores, além do Pedro, no ataque, seriam exatamente os alas, né? O Eles estavam Ayrton e o tão Marinho. ofensivos que eles já eram quase que atacantes. E o Gabigol, que a gente pensa normalmente como um atacante, ele de fato vestiu não só a 10 no uniforme, mas fez a como também função, fazendo né? a função de Não, 10. esse tipo de formatação, o Sampaoli já fez na seleção chilena. O Marcelo Bielsa, que é o cara que influenciou o Sampaoli, fez na seleção argentina lá atrás. A gente volta à seleção argentina em 2002, eliminatória. Jogava exatamente assim. Né? O cara que jogava por trás do Batistuta era o Ortega. Na seleção chilena era o Valdívia por trás do Alex Sanches. Então, é uma formatação ofensiva, né? Quando o time está atacando, que ele gosta muito. E acho que a gente vai ver mais vezes no Flamengo isso acontecendo. Eu também acho. Eu tive ontem lá no Maracanã e deu para ver muito bem o que ele entende de jogo e o que ele pretende para esse time do Flamengo. O que me deixou até esperançoso quanto ao trabalho do Sampaoli, no segundo tempo principalmente, é quando ele faz as mexidas. Que ele bota o Wesley na vaga do Fabrício Bruno e volta com uma linha de 4 lá atrás, o Wesley fazendo a lateral direita, aí ele volta naquele 4-4-2 sem a bola, que eu acho que é uma formação também muito boa para esse time do Flamengo, para esses jogadores que já estão habituados, ou seja, eles têm essa memória desse jogo. Então, eu gostei muito da forma com que o time se portou em campo e me surpreendeu um pouco o Sampaoli. Eu achei que ele fosse ali na beira do campo mais enérgico. A gente está habituado a ver o Sampaoli brigando, correndo, xingando, chutando água. Inclusive, eu tive um relato ontem lá de um cinegrafista que estava trabalhando comigo, que ele falou que ele fez um jogo de São Paulo na Vila Belmiro
E o Sampaoli ficou tão indignado com uma marcação da arbitragem que ele correu e chutou uma garrafa d'água. A garrafa d'água foi na cara do cinegrafista. E aí depois o Sampaoli foi e deu uma camisa do Santos para ele, autografada e tudo mais, por conta disso. Então, assim, esse temperamento do Sampaoli, eu acho que também agrada ao torcedor. O torcedor quer ver um treinador na beira do campo o tempo todo, tentando fazer com que o seu time jogue mais, corra, que mantenha a intensidade, porque eu acho que isso faltava muito a esse time do Flamengo. Mas é início de trabalho, a gente também tem que pontuar isso, mas eu acho que a primeira impressão que ficou foi uma boa impressão. Para a gente poder se aprofundar um pouco mais nesse tema, poder se aprofundar um pouco mais nesse jogo, a Tati Tavares fez um material bem especial para a gente roda a partir de agora aqui no Donos da Bola. Na estreia de Sampaoli, o esquema tão temido pelos rubro-negros voltou. 3 zagueiros foram escalados pelo recém-chegado, mas tinham 3 meio-campistas, 2 alas e 2 atacantes. As novidades foram as entradas de Marinho e Arturo Vidal. O atacante foi a grande surpresa, com boa atuação, relembrando os velhos tempos de Santos. Confiança, com certeza, ela muda pelo tempo que eu trabalhei com o professor Sampaoli. O quanto que ele me ajudou, o quanto que ele me ensinou no clube que eu jogava, no Santos. Dificilmente eu estava próximo, né, porque eu jogava mais de ala ou lateral, muitas vezes. Mas não vem ao caso, o importante como eu falo, tudo é novo para mim agora. Vou continuar trabalhando, continuar aprendendo e fazendo cada dia o meu melhor para ajudar o Flamengo. Tentei ajudar o time desde meu lugar. Tentei ajudar o time a melhorar, acomodando peças e sabendo das dificuldades com a troca de treinador na metade do processo, sem tempo de trabalho. Fazia muito tempo que não via o Arturo. Sempre terá o meu respeito como jogador. Tentamos que nesse tempo ele possa tentar encontrar sua melhor versão. Sempre me encontro muito grato a ele. Graças a ele vivi muitas alegrias. O encontro sempre é muito grato com ele porque com ele mesmo e graças a ele eu vivi muitas alegrias. A primeira chegada do Flamengo saiu através da dupla Pedro e Gabigol. Só que Gabi não conseguiu completar. Aí Marinho sofreu a falta no lado direito. O próprio cobrou e o artilheiro Pedro foi mais rápido que Pérez. Bastou um toquinho. O camisa 9 quase fez o segundo poucos minutos depois. Soltou uma bomba, mas ficou sem ângulo. O Flamengo tinha a posse de bola e chegava bastante no ataque. Não sofreu. Nesse lance, Gabi teve o chute bloqueado, encontrou Vidal que arriscou. No final, Gerson desviou, obrigando o goleiro a fazer grande defesa. No fim do primeiro tempo, a rede balançou mais uma vez. A jogada começou na recuperação de Thiago Maia. Marinho ficou com a bola e rapidamente achou Pedro. O atacante não desperdiçou. Driblou o marcador e com categoria chutou cruzado. 2-0. A boa fase de Pedro é traduzida em números. Além de ser o maior goleador do Flamengo nesta temporada, o atacante agora é o segundo maior artilheiro do clube em Libertadores, com 18 gols, deixando para trás o Rei Zico e Bruno Henrique, que já balançaram as redes 16 vezes. No segundo tempo, Sampaoli promoveu mudanças, trocou o esquema, o time ganhou velocidade e seguiu oferecendo perigo. Pedro, por pouco, não fez o terceiro. Essa missão ficou para Everton Ribeiro, que recebeu a bola após bom trabalho coletivo, livre colocou na rede. O lance acabou sendo checado pelo VAR, que viu falta do meia no início da jogada. Dever de casa feito, mas ainda longe do que espera o novo treinador. Pero seguramente estamos muito lejos Seguramente estamos muito longe de funcionarmos como me interessa o estilo de jogo. Sem dúvidas, estive só um dia aqui, tive somente 2 conversas de vídeo, um só treinamento. Falta tempo,
mas fundamentalmente existem competências a cada 3 dias que precisamos intensificar a preparação de todos os lugares para conseguir um Flamengo melhor. A preparação desde todos os lugares para conseguir um Flamengo melhor. A troca do comando técnico trouxe tranquilidade, pelo menos por enquanto. O Nublense ficou para trás. Domingo tem outro compromisso internacional no Beira-Rio pelo Brasileirão. Mais uma oportunidade para Sampaoli implementar seu estilo. Ali a gente teve um encontro ali quase que de irmãos, né? O nosso querido Trípoli ali, que está trabalhando lá pela Comebol com o Sampaoli. Duas pessoas maravilhosas. Mas falando do jogo, agradecer a Tati também pelo material. Muita gente ficou na dúvida no início, né? Porque vai com 3 zagueiros e aí já tem a memória de Vitor Pereira. Mas eu acho que foi uma escalação com 3 zagueiros, mas um formato completamente diferente, né? É importante falar sobre isso, cara, porque a gente aqui no Brasil tem essa pecha dos 3 zagueiros, né? Exato. 3 zagueiros é um esquema tático defensivo. Cara, eu posso jogar com 4 atacantes e marcar lá atrás e jogar em contra-ataque. E ser um time, imagina, 4 atacantes que marcam bem, né? Que sabem marcar e que tem velocidade para puxar contra-ataque. Então, pode jogar com 3 zagueiros e 2 desses zagueiros terem passes muito bons, como o Flamengo ontem. Davi Luiz tem um passe muito bom, Léo Pereira tem um passe muito bom. Não vivem nenhuma grande fase, mas são jogadores que sabem construir o jogo também. Então, é o que você falou, não tem muito a ver essa questão. Vou jogar com 3 zagueiros. Lá atrás, nos primórdios de futebol, quando se começou a jogar com 3 zagueiros, era justamente para ter um jogador a mais no meio campo. Exato. Não era nem para ser um time mais defensivo. Então, acho que ficou provado ontem. O Sampaoli joga com esse esquema a carreira dele inteira. Às vezes ele joga com linha de 4, né? Com 2 zagueiros só. Às vezes ele bota um lateral de zagueiro, um volante de zagueiro. Já fez isso em outros trabalhos, mas é isso, cara. É por aí. O esquema tático por si só ele não diz nada. É isso. A postura do time em campo, a estratégia, o modelo que o treinador pensa em torno dos jogadores, é isso que vai dizer se o time é mais ofensivo ou mais defensivo. E a gente vai botar na tela aqui agora o lance talvez mais polêmico do jogo, que foi o 3º gol do Flamengo, que foi anulado depois da consulta ao VAR, que inclusive o Vilmar Roldan ficou muito tempo no VAR, o Sampaoli ficou ali no cangote dele falando. Eu não consegui enxergar falta, não sei vocês. Cara, eu entendo até que o Everton Ribeiro, eu acho que ele não toca na bola no momento que ele faz o desarme. Mas ele também não me pareceu tocar no jogador, pelo menos não a ponto de derrubá-lo. E aí ele ganha a frente e aí fica com a bola e acaba concluindo no gol. O Roman estava muito em cima do lance. Você vê que aqui no frame aí, ele está dentro da Chega a ser bizarro, tela. né? Ele tá na Chega tela. a ser bizarro. E aí ali ele não deu. Aí beleza, aí segue o lance e o gol. Show. Aí ele vai rever o lance, não vê uma vez só, ele vê umas 3, 4 vezes o lance e ele resolve anular. Não, e olha a carinha dele, quando ele volta pro campo, né? Essa carinha que ele faz mordendo o beijo, tu vê que o cara não tá convicto Ele não da sabe o que ele tá decisão. fazendo, não Ele sabe, tá contrariado. Pô, me chamaram, não sei o quê. Eu também acho que não foi falta, não. Se você olha o lance em câmera lenta, como o VAR mostra, a gente é induzido a achar que é falta, cara. Sim. Porque a realidade do lance não é aquela. A realidade do lance é a velocidade real mesmo. Então, pra mim não foi falta. Legal esse movimento do Gabigol, né? Acho que ele nem fez uma grande partida ontem, mas essa movimentação que ele faz por dentro da defesa arrasta a marcação e abre espaço pro Pedro achar o Everton Ribeiro, mas pra mim não foi falta, não. Eu concordo com o Thiago. Há o toque no jogador? Há o toque, mas é o suficiente pro cara cair? Pra ser uma falta? Tem intensidade pra isso? Acho que não. Pô, e na cara dele, sabe? Na cara, Pô, ele tá mais próximo do lance do que a gente tá aqui. Não é possível isso. que ele não viu. Pô, é impressionante isso aqui, cara. Olha aqui. Ele tá quase que mais perto da bola do que os jogadores. Quase que ele desarma o cara. Quase Cara, que isso aí, ele não teve dúvida aí. Aí ele vê o lance uns 3 minutos e aí talvez ele tenha criado essa dúvida, já mostra que não há uma definição exata. E assim, a carinha dele quando ele volta pro gramado, pra mim aquilo ali é a prova. Cara, ele não tá convicto. convencido, ele tá contrariado que ele foi chamado. Pô, amigo, mantém a decisão de campo, né? E pior que tudo, né, Flávio? Porque eu falei que ia ser 3-0, ele tirou, ia cravar o placar. Você ia Flávio, acertar o você placar. lembrou aqui antes do programa começar em off. Isso. O lance, né? Fala. Eu vou falar. Ô, Pedrinho, faz o favor, bota aquela. Que eu vou aqui no meu amigo JJ. Eu tenho um recado pro senhor Vilmar Roldan, que apitou esse jogo ontem. O senhor Vilmar Roldan, você foi o apitador daquela final da Copa Sul-Americana de 2017 entre Flamengo e Independente no Maracanã, um jogo decisivo. O senhor Vilmar Roldan,
marcou um pênalti do Trauco em cima do Ezequiel Barco, que hoje está lá no River Plate, inclusive fez 2 gols ontem na vitória do River, que para muita gente não foi, inclusive para mim não foi. O senhor, Vilmar Roldan, tinha a possibilidade de ir ao VAR para rever o lance. O senhor não quis ir. Agora o senhor vai para tirar um gol do Flamengo? Saldo de gol? Vamos querer, né, Vilmar Roldan? Vamos querer. Eu quero voltar aqui, porque isso aqui eu não consigo entender, gente, sinceramente. O cara tá na frente do lance, cara. Eu quero entender se foi pessoal isso aqui, que você Não, é quase pessoal. Você começou a suar, começou a ficar vermelho. Porque eu não consigo entender isso. O cara tá na frente do lance, cara. Ele tá de frente, olha aqui, ele tá com a cabeça virada pro lance, ele viu o que aconteceu. Você não perdoa, né, Flávio? Ah, não perdoei não, cara. 2017, isso machucou, cara. 2017. Isso machucou. Tem 6 anos. Eu falo isso porque eu sei que o torcedor rubro-negro tem a mágoa. Não só eles, né? É, eu também tenho mágoa. Entendi. Passa de novo o lance, bota de novo o lance aí, cara. Carinha, olha aí. Carinha voltando. Tu falou de lamber o lábio mesmo? Ele não sabia o que ele tava fazendo. E olha que o Vilmar é um dos mais conceituados da América do Sul. Por isso eu me surpreendi, porque ele geralmente é muito firme nas decisões dele, mesmo quando erra, né? Sim. Ele é muito firme nas decisões dele. Ele erra com convicção. É, o ignorante convicto, né, pra muitos. Assim, e cara, você vê, olha aqui o jogador que teoricamente sofre a falta. Ele levanta e continua. Ele cai, levanta e segue o jogo, gente. Ou seja... Ó, a bola entra e ninguém faz a menção de reclamar Ninguém com vai ele, reclamar, cara. Tanto que na hora que ele vai ao VAR, cara, é isso aqui pra mim, olha isso, cara, ele tá na frente do lance, cara, ele tá enxergando o lance. E aí depois... Cara, e não foi nada tão... Não foi, exatamente, não foi um chute. Não foi aquela falta que, nossa, tem que voltar o lance, tem que rever. Cara, teria sido um contato de jogo. Pô, e aí eu me pergunto, havia necessidade do VAR chamar o Vilmar Roldan pra ir à beira do campo? O VAR, aí é aquela questão, né? A gente fala tanto do VAR nas ligas europeias, por exemplo. Isso. Duvido que na Premier League seria chamado por isso. Nunca seria. Esse VAR aí é o VAR intervencionista. É exatamente É o cara isso. que assim tá vendo, pô, pera aí que eu vou achar um pelo em ovo aqui. O árbitro tá na cara ali dele, tá vendo o lance. E o cara, pô, mas pera aí, será que ele não viu? Pô, meu amigo, como é que não viu? Tá na cara, sabe? Sim, menos mal que não influenciou no resultado do jogo em termos de vitória do Flamengo. Tem a questão do saldo de gols, que você bem falou, Flávio, que assim, pode definir uma primeira posição no grupo entre Flamengo e Racing, pode definir algo até pro Alcas, né, que é a terceira força do grupo, mais pra frente. Mas assim, o Flamengo, mesmo com a derrota na estreia, os 2 últimos jogos da fase de grupo são dentro de casa. Contra Racing e contra Alcas. Facilita muito. Pega o Iumbrense fora de casa ainda. Sinceramente, não, o Flamengo ajustando, acertando a equipe como parece que vai acontecer agora, o Flamengo é muito mais time que o Racing. Sim. Não acho nenhum absurdo imaginar que possa ir na Argentina e voltar com uma vitória, por exemplo, para se recuperar dessa derrota contra o Alcas. O Racing ainda vai jogar fora de casa contra o Alcas, então... Tem uma altitude aí também. Sempre influencia, então acho que a situação do Flamengo no grupo está bem encaminhada. Não, também acho. Produção, por favor, tira esse lance aqui da tela, porque eu não aguento mais ver isso aí, não. O senhor Vilmar Roldan, ele já me tirou do sério, eu já fiquei até com calor aqui, ó. Diminui a temperatura Quando ele errar em 2030, tu vai citar o lance de 2017, de 2023 Eu e espero que em próximo, 30 ele já tenha aposentado, porque não dá mais não. Vamos ouvir o que disse o São Paulo sobre o Marinho, que já foi bastante elogiado aqui pela nossa dupla de comentaristas, e acho que também fez um bom jogo. Fala, Sampa. Mario es un perfil pierna cambiada, entonces necesitaba... Marinho tem um perfil de perna trocada, então necessitava de conexões com o Vidal muito perto. O Vidal teve movimentações mais pelo centro, então perdemos um pouco de associações por esse lado. Defensivamente, Vidal jogou ao lado de Thiago Maia, em um 4-4-2 para defender, que conhecemos muito bem. Acredito que vocês conheçam melhor do que eu. Ele conhece muito bem, creio que conhece melhor que eu. Será que o Sampaoli vai conseguir recuperar o Marinho, assim como o próprio Vidal, como, por exemplo, o Dorival, no ano passado, recuperou o Léo Pereira e tantos outros jogadores? Pode acontecer. E a gente já viu isso tantas e tantas vezes na história do futebol, né? Em vários clubes, jogadores que, como a confiança faz a diferença. O treinador chega, bota pra jogar. Sim. Eu vou te falar, eu nem acho que o Marinho tenha feito um jogo excepcional ontem, não. O Marinho errou muitas decisões em campo, errou tecnicamente algumas jogadas, ainda muito ansioso para mostrar serviço. Mas se ele recupera o Marinho do Santos de 19 e 20 no Flamengo, amigo, aí o Flamengo ganha mais um jogador de ataque muito potente. O Marinho foi rei da América, gente. Exatamente. Acho que o Marinho entende que é o momento dele voltar a brilhar com a camisa do Flamengo, talvez seja o principal momento dele, que ele vai, de fato, ter chances.
ter oportunidades. E a partida dele de ontem, eu acho que dá mais motivação pra ele. Duas assistências. Dava pra ver que ele tava com vontade de jogar. Ele corria mais, ele se dedicava mais. E não que o Marinho não se dedique, né? Muitas vezes ele toma decisões erradas. Pelo mas ele contrário, costuma né? ser um cara muito dedicado. Agora, ontem deu certo. Eu acho que quando dá certo, quando você tá confiante, você começa... O minimício aleatório, ele não é à toa, né? O minimício é confiança, meu amigo. E ainda deu uma catucada no Vitor Pereira na entrevista ontem. Ele falou assim, perguntaram pra ele, você tá mais próximo do gol agora. Ele falou, não tinha como eu estar próximo do gol jogando na lateral esquerda. Falou dessa forma assim. Então, e tem um detalhe interessante na entrevista do Sampaoli, que ele cita do Vidal, né? Que serve pra gente debater os movimentos errados que foram feitos, né? Porque ele fala, o Marinho é um ponta canhoto que joga na direita, né? Perna trocada. Então, a tendência dele é trazer pra dentro. Sim. O time vai perder profundidade, vai perder chegada da linha de fundo. O que o meia que joga mais próximo dele, no caso do Vidal, tem que fazer? Fazer as ultrapassagens. Fazer o facão do meio pra ponta. Porque ele vai puxar a marcação, muitas vezes receber essa bola, ou liberar espaço pro Marinho ter campo pra dentro pra puxar e finalizar, como fez várias vezes no Santos. Então, foi meio que uma chamada de atenção dentro daquilo que tem que acontecer nos próximos jogos para o Vidal, ou seja, para quem for jogar nesse setor do campo. Eu concordo. E assim, o Marinho, você aí, torcedor rubro-negro, pode achar que não vai dar certo, você pode ter a sua opinião, mas achar que o Marinho não quer, não corre, não se dedica, isso aí não, porque a gente acompanha, a gente vê que o Marinho é um cara que ele já há muito tempo ele quer dar certo, mas muitas vezes o posicionamento dele não é o correto, não é o que ele melhor se destaca, então a gente tem que também ter muita calma e torcer para que com o Sampaoli isso possa mudar. Você quer falar, Thiago? Às vezes ele se dedica tanto que passa do ponto, né? Ele toma uns quer cartões tanto, que não né? precisa. Exatamente. Tem Da um jogo pirueta. recente que ele tava no banco, aí ele levantou pra discutir com o acho que foi contra o quarto Fluminense. árbitro. Ou contra o Vasco, foi um clássico. Isso. Aí ele levanta pra defender. Alguém da comissão técnica que tava no banco com o quarto árbitro toma cartão e vai embora. Exatamente. Sem necessidade nenhuma, foi só vontade. E a produção me lembra aqui que recentemente ele estava de folga, assim como todo o elenco, e ele foi ao Ninho do Urubu para treinar, para melhorar a parte física. Então é um cara muito batalhador, a gente torce muito para que o Marinho dê certo no Flamengo. Vamos colocar na tela a arte dos artilheiros do Flamengo na história da Libertadores. O primeiro é ele, Gabigol, Gabriel Barbosa, 28 gols. O segundo é o Pedro, com 17, Zico terceiro, 16, Bruno Henrique também com 16. Ainda dá pro Pedro chegar a alcançar o Gabigol? Dá. Dá. Agora, o que me chama a atenção vendo essa tela, a gente está presenciando a história, né, cara? isso. Exatamente. Pensei exatamente a mesma coisa. Assim, eu sou de uma geração em que o torcedor do Flamengo era zoado ano após ano por fracassos na Libertadores, por vexames. E o Flamengo, nos últimos 4 anos, né? Ele foi campeão. Nas últimas 4 edições, foi campeão 3 vezes. Exato. Nas últimas 5 foi campeão 3 isso. e chegou em 4 finais. Isso. Então, a gente está olhando aí caras que daqui a 10 anos, o torcedor vai olhar, caramba, na época do Gabigol, na época do Pedro, do Bruno Henrique, né? Óbvio, esses números são inflados por um novo formato de competição da Libertadores, né? Pelo Flamengo que investe muito mais. Mas, cara, o que esse cara fez... É só a gente lembrar. Só 2 jogadores fizeram gols com a camisa do Flamengo em final de Libertadores. Exatamente. Zico e Gabigol. É só o Zico. Ele só tá do lado do Zico nessa prateleira da história. E o Pedro faz muito gol, o Bruno Henrique tá voltando aí. Acho que dá pra pegar, assim, até uma disputa interna interessante no elenco do Flamengo. Ainda tem essa do Bruno Henrique tá voltando, né? Porque o Bruno Henrique tava machucado e agora volta. E continua ali no hall, né? Porque desde 16 entre os se 4, manteve, né? E agora volta a essa busca. Acho que principalmente com o Pedro agora, né? Que estão mais próximos ali. O Bruno Henrique, ele foi o melhor jogador da Libertadores de 19. Foi. O Gabigol decidiu, mas o melhor jogador foi o Bruno Henrique. Ele ganhou o anel, né, da Libertadores lá. Isso. Você ganhou o anel já de alguém, Thiago? Não, cara, não, nem usa anel. Nem usa anel, Bom, vamos parar com esse tema aqui, vamos deixar esse tema para depois. Deixa eu desconfortável. Vamos colocar aqui a arte com a tabela do Grupo A, o grupo do Flamengo na Libertadores. O Racing é o líder com 3 pontos, o Flamengo segundo com 3, mesma pontuação do Alcas, e o Nublense tem 0 pontos. Provavelmente, não sei se contra o Alcas vai somar algum ponto, mas não acredito que contra Flamengo e Racing ainda vá somar. Racing e Alcas que se enfrentam hoje, né? 7 da noite. Lá na Argentina, provavelmente o Racing vai vencer esse confronto, mas um empatezinho também seria mau negócio, um empatezinho não, né? seria maravilhoso, O Flamengo seria o ideal, né? Para o Flamengo seria... Ontem a gente falou aqui também do Fluminense estar secando lá o River Plate. Por pouco o River Plate também não perdeu ponto. A gente falou que era impossível, né? Era impossível o Sporting Cristal vencer. Começa fazendo 1-0, aí depois o River empata. Quando fez 1-0 eu comemorei, eu tava no mercado. Eita, 1-0 Sporting Cristal. Mas mesmo com a menos, o River conseguiu fazer 4-2, mas enfim, esse é o grupo do Flamengo. Vamos torcer para que hoje Racing e Alcas empatem, mas a gente sabe que isso é um
tanto quanto difícil. A gente volta daqui a pouquinho aqui na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio, com mais dos donos da bola, mais informações, mais opiniões dos nossos especialistas. Então aproveita, esse é o tempo de você levantar e ir no banheiro rapidinho, pegar o refrigerante, copo d'água e voltar, porque daqui a pouquinho tem mais dos donos da bola para você. De volta com os donos da bola para você aqui na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio. Você, inclusive, que está aí no YouTube, deixa seu like aí na nossa live, viu? Para dar essa moral pra gente. Vamos colocar agora na tela o VT do Botafogo, que enfrenta hoje a equipe do César Valerro no reencontro com o Louco Abreu. Roda aí. O quanto um clube pode mudar em 4 anos? O Botafogo, sim, pode dizer que mudou bastante. Há precisos 1.361 dias, no dia 24 de julho de 2019, o Botafogo recebia, pela última vez, uma partida continental no estádio Newton Santos. Na ocasião, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Barroca foi derrotada por 1-0 diante do Atlético Mineiro na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Quase 4 anos depois, o clube volta a mandar uma partida continental nas suas dependências. E a expectativa é de retorno com casa cheia. Mais de 20 mil torcedores são esperados hoje para o duelo contra o César Valerro. É motivo de muita alegria e motivação, assim como eu acho que para o clube está voltando a competição internacional é muito importante. E eu acho que é dar o máximo, a gente vem treinando bem, vem se esforçando todo mundo e tentar chegar na vitória da melhor forma possível, jogando bem, jogando com a nossa torcida, apoiando e aí para cima. Depois de empatar na primeira rodada, o Botafogo precisa vencer hoje para não deixar a LDU, seu principal rival na disputa pelo primeiro lugar da chave, disparar na liderança do grupo. Com a vitória de ontem sobre o Magallanes, os equatorianos chegaram aos 6 pontos e continuam 100% na Sul-Americana. E a partida de logo mais promete mexer com as emoções do torcedor botafoguense. Além de voltar a entrar em campo por um torneio internacional, os alvinegros vão reencontrar Louco Abreu, ídolo do clube e maior artilheiro do estádio Newton Santos com 41 gols. O uruguaio é técnico do César Valerro, que é o 4º colocado do campeonato peruano e que busca somar os primeiros pontos no torneio depois de perder por 2-1 em casa para a LDU na primeira rodada da fase de grupos. Em uma sequência de 8 jogos sem perder, o técnico Luiz Castro parece ter encontrado uma formação para a equipe titular, mas tem problemas para esboçar os 11 que vão a campo. Sem Hugo e Marçal, o treinador português deve improvisar Rafael na lateral esquerda, função que o ex-Manchester United vem exercendo há 3 partidas. Mais à frente, o Botafogo ganhou o reforço de Júnior Santos e Vitor Sá, recuperado de uma virose que o tirou da estreia do Campeonato Brasileiro. Matias Segovia, que impressionou na estreia com a camisa alvinegra, é mais um desfalque. O alvinegro não conseguiu inscrever o meia a tempo, isso porque o Guarani, do Paraguai, antigo clube do jogador, não o tirou da sua relação para o torneio. Quase 4 anos depois, o Botafogo recomeça sua caminhada em busca do bicampeonato da Sul-Americana, em um duelo com ingredientes pra lá de especiais. O torcedor do Botafogo, quando vê esse gol aí, meu amigo, dá até calafrio. Mas é só a gente confirmar aqui, o César Valerro é o 5º colocado lá do campeonato peruano. Não vive um grande momento, convenhamos, não é um grande time. Mas tem o tal do Louco Abreu, né? E aí a gente vai colocar aqui para vocês agora o campinho, a provável escalação do Botafogo, para a gente falar em cima disso. Luiz Castro tem um grande problema do lado esquerdo, né? Sem o Marçal e o Hugo, como o Thales Teixeira disse na matéria. Vai o Rafael. Muda muita coisa nesse time? Ah, muda, né? O Rafael não é um lateral esquerdo. Só o fato de ele já estar improvisado já muda muita coisa. Inclusive, eu vou até fazer uma crítica ao Rafael. Rafael, todo carinho do mundo, chegou pra ser o titular da direita, nem ali tu foi o titular, agora tu vai ser o titular da esquerda. Meu Deus do céu, que isso? Já mudou tudo, pô. Eu acho que muda pela questão do pé dele, né? Ele é destro, né? E o ponta do setor, que geralmente é o Vitor Sá, pode ser o Vitor Sá, pode ser o Luiz Henrique, enfim, vários jogadores se revezam ali, também não são canhotos. Então o Botafogo perde um pouco de profundidade ali. Aquela questão do Marinho que a gente falou do Flamengo, né? Precisa ter um tipo de jogada que vá ganhar essa profundidade, chegar à linha de fundo.
Em jogos assim pode ser importante, né? O César Valerro provavelmente vai jogar fechadinho, fora de casa, é um clube de menor expressão em relação ao Botafogo, então você precisa ter jogada pelos dois lados, né, combinadas para furar esse bloqueio. Agora, se fala muito sobre poupar alguns jogadores, né? Hoje em dia a gente sabe que os clubes eles têm ferramentas que detectam ali quando o cara está próximo de uma lesão ou não. Isso é importante, porque esse jogo para mim é fundamental. O Botafogo não pode nem sonhar em não vencer esse jogo, pensando em classificação para a próxima fase. Tem toda essa questão de voltar à competição sul-americana, né? E para mim tem uma questão estratégica da temporada. Para mim a Copa Sul-Americana é o campeonato que o Botafogo tem mais chance de ser campeão nesse ano. Mais até do que o Campeonato Carioca era. Né? A gente sabe que o Campeonato Carioca é um torneio de início de temporada, né? Tem muito clube pequeno e tudo mais, mas a concorrência com o Flamengo e o Fluminense, para mim, era mais dura do que a concorrência do que o Botafogo vai ter na Copa Sul-Americana. Tem outras boas equipes? Tem. Mas se a gente pensa, Campeonato Brasileiro, todo respeito, é mais complicado, né? De chegar ao título. Copa do Brasil, basicamente os mesmos clubes fortes do Brasileirão estão na Copa do Brasil. E a Copa Sul-Americana sobra. No ano passado, o São Paulo foi finalista da Copa Sul-Americana, jogando mal a Copa Sul-Americana. Aos trancos e barrancos, botando um time reserva, ganhando nos pênaltis do Ceará, ganhando nos pênaltis de outras equipes, chegou na final, perdeu do Independente Del Valle, é bem verdade, mas foi finalista, poderia ter sido campeão no jogo único. Então, para o Botafogo é muito importante, é muito fundamental valorizar essa competição, né, para estreitar esse laço do Botafogo do histórico com competições sul-americanas e poder chegar a um título importante nessa temporada. E não só por isso, né? Porque até reforçando a questão da Sul-Americana, o Botafogo não venceu hoje, o Botafogo que agora já está ali embolado, é o segundo colocado ainda com um ponto, empatado, etc. Mas com a vitória de ontem, já vai ficando um pouco para trás. Precisa chegar a 4 hoje. Sim. A LDU venceu, etc. Então, assim, se o Botafogo ficar na segunda posição, que é o limite para ainda tentar essa classificação, ele disputa com o terceiro colocado de um dos grupos da Libertadores. E aí, pouca gente lembra desse detalhe. Quem podem ser esses terceiros colocados? O Atlético Mineiro tá mal na Libertadores. Sim. Se ele fica na terceira posição, ele pega um Botafogo, quem sabe, para disputar essa vaga. O The Strongest, a gente estava lembrando aqui, na altitude, é complicado também. O Alcas. Tem outro, tem o Corinthians, cara. O Corinthians perdeu ontem. Isso. Tá atrás do Independente Del Valle e do Argentino Júnior, né? Então, arrumar um confronto nacional, acho que é pior cenário para o Botafogo para disputar essa vaga na Sul-Americana. Vocês falaram sobre a LDU, a gente tem os gols da LDU, que venceu ontem a equipe do Magallanes por 4-0. O José Angulo fez esse primeiro gol de cabeça, uma jogada muito forte também da LDU, e principalmente quando tá lá na altitude, a gente viu isso também com o Flamengo e Alcas. Sempre tem um Angulo, né? Sempre tem um Angulo na LDU, Angulo né, é Silva cara? deles. Aí, mais um dele, ó. Mais um dele, um chute bem firme ali, rasteiro, pegou na trave e entrou. Agora, o terceiro gol é do Maurício Martínez. O cara dominou errado, deu um drible da vaga sem querer. Mas aí, tudo bem, eu acho que tem a incapacidade técnica dos jogadores do Magallanes. Mas a altitude também influencia. E o Fernando Pinheiro fez isso aí, o quarto gol da LDU. Gol contra do Fernando, coitado do Fernando, hein? Que noite terrível pro Magallanes. Que convenhamos, né? O cara vai pro terceiro gol. Botafogo era pra ter vencido esse jogo lá no Chile, até porque teve um a mais boa parte do tempo. Então, fica aí o questionamento. Será que o Botafogo vai conseguir hoje? Eu acho que, além de vencer, jogar um bom futebol, para quem sabe, torcedor ainda esperar uma classificação na Sul-Americana, lembrando que o Botafogo ainda tem os 2 jogos contra a LDU. Vai subir o morro para jogar lá em Quito e depois joga aqui no Newton Santos. Mas, eu acredito que esse time do Botafogo consiga, não sei se classificar em primeiro, porque um 4-0 você ainda tem a questão do saldo de gol. Complicou, né? Pode ter complicado um pouquinho. Né? Verdade que, olhando assim, de forma racional, deu uma complicada. A verdade é garantir a segunda posição para ainda brigar por essa vaga. O Botafogo vai ter que ser muito forte nos confrontos diretos com a LDU. Exato. Tentar arrancar um empatezinho lá em Quito, Exato. ou uma vitória magra, enfim, não é nada impossível. E vencer bem aqui, né? Porque deu salto. Exatamente. E torcer para a LDU não vencer esse time chileno, né? O Magallanes, né? Lá no Chile. Lá no Chile. Esse time, quando o Botafogo enfrentou, estava em 14º lugar no Campeonato Chileno. O Botafogo não venceu com um a mais em campo. Então, foi um resultado bem Segundo complicado. tempo quase inteiro, né, com um a mais. Pô, bem complicado. Jogou mal, né? Jogou mal lá. Jogou mal. Mas hoje, tudo muda. A partir de hoje, Botafogo volta a ser o glorioso. Vence em casa, vence bem. E aí, meus amigos, vai chorar Louco Abreu. Você falou, o problema é que o César Valerro tem o Louco Abreu. O Gabriel vai jogar não, Flávio.
É verdade, agora né? é treinador, nem sei se ele é um técnico tão bom assim, entendeu? Mas não dá muita coisa. Até hoje é o artilheiro do Newton Santos. 41 gols. Mas não vai entrar em campo, te juro. Não tem como. A começou da carreira ainda, né? Teve trabalhos muito curtos, assim, não dá nem pra falar nada sobre ele como treinador. Fica mais pela questão de entretenimento do jogo, né? Exatamente. É um entretenimento. A gente vai ver o Louco Abreu dirigindo uma equipe rival, o Botafogo, na área técnica ali do Newton Santos, onde ele é o maior artilheiro. Então, isso é bacana pro torcedor, né? Tem um apego afetivo com ele, foi um cara importante na história recente do clube. Se eu fosse o Louco Abreu, eu mandava abrir, até pra ele manter esse carinho com a torcida do Botafogo, falar pros os zagueiros jogarem bem espaçados, os pontas lá em cima, ninguém marcando. Deixa solto. Até porque o César Valeu provavelmente vai voltar pra Sul-Americana no ano que vem. Ué, temos o quê? Temos aí a nossa querida resenha furada, só pra contextualizar, Rodrigo. Isso aqui tem a comida de boteco. Sim. Esse aqui é o papo de boteco. Você tá ali tomando uma, conversando com os amigos, aí surge isso. Vamos lá, produção. Quem tem Eduardo não precisa de Rames Rodrigues. Hoje, o Rames seria banco no fogão. Eu vou me abster, deixa pra você. Falar que o Rames seria banco, eu acho errado. Porque assim, eu acho que hoje o Eduardo tá jogando um futebol que eu não sei se o Rames Rodrigues vai chegar jogando o mesmo futebol, porque ultimamente o Rames Rodrigues não jogou essa bola toda. Sim. Apesar que, no Olympiacos, os números são bons. São 23 jogos, 6 assistências, 5 gols, etc. Números legais. Sim. Em 23 jogos, legal. Quase uma participação de gol a cada 2 jogos. Interessante. Sim. Agora, o Eduardo fez, se não me engano, 5 gols em 6 jogos. Bem mais interessante. Não por isso, né? Não vamos comparar a dificuldade dos campeonatos. Mas eu acho que o Luiz Castro tem que arrumar um lugar pro Rames jogar. Porque não existe o Rames Rodrigues chegar ganhando 1.300.000 e não jogar bola. Agora, de falar que ontem mesmo a gente teve essa discussão aqui. Que me cantaram na produção aqui, que você na redação teve uma outra Não, mas opinião. ontem a gente teve essa discussão aqui. A gente teve essa discussão aqui ontem. aqui. Porque ontem, quando a gente estava discutindo aqui, e aí você falou sobre o salário e perguntou se era alto. Sim. E eu falei que é um salário... não é um salário alto padrão que ele arrumaria lá fora. Provavelmente ele acharia alguém que pagaria esse salário pra ele. Ele tá vindo pro Brasil pensando em negócio e não pensando em alguma questão afetiva, porque ele não é brasileiro, tá nem pra alguma questão desse tipo. Então, até me perdi no raciocínio, pra ser bem sincero, que eu tava tentando me justificar. A culpa é da produção lá. Mas ontem a gente cogitou se era alto, se não era e se ele seria titular. A partir do momento que a gente tá cogitando se esse cara vai jogar ou não, pra mim já não vale a contratação. Ih, rapaz, polêmico. Se for, cara, esse salário é salário no futebol brasileiro de Hulk, Gabigol, Exato. Dudu, são caras que decidem. É isso aí. Então, assim, pra trazer ele, tem que ser o cara que vai ser o dono do time. Não pode cogitar se ele vai jogar ou não. Tem que ser o cara que ele vai ser o dono. Pra trazer com esse salário, cara, acho que nem o Marcelo ganha isso no Fluminense. Não ganha. Eu acho que poderia, inclusive, usar 1.300.000 reais para contratar outros setores. Você traz 2 caras que são diferenciais para um time do nível como o Botafogo e caras que poderiam jogar. Quem são esses caras? Não sei. É uma questão que o scout do Botafogo tem que resolver. Hoje talvez precise de um lateral esquerdo reserva ou titular, o Marçal machucado, não tem ninguém. O John Textor, né, ele tem esse ar meio fanfarrônico, né? Ele gosta. É o tipo de contratação que ele, sabe, vai abraçar, vai buscar e que ele já tá querendo já há bastante tempo. Carro de corpo de bombeiro pela cidade pro cara. Então, vai assim, fazer aquela apresentação no estádio. Exatamente. Dá pra começar a acreditar que isso pode acontecer. Cara, qualidade o cara tem muita. Recentemente, né, não apresentou o nível de futebol que pode. E seria uma baita contratação. Agora, por esse valor, não. Eu também acho que não. Só lembrando, hein, pessoal, o Botafogo já fez uma proposta ao Rames Rodrigues. Vamos ver o que ele vai decidir. Daqui a pouquinho a gente volta com mais 2 donos da bola, porque ainda temos para falar de Vasco e de Fluminense. Mas tem novidade, sabe aonde, rapaziada? No Vasco da Gama. Carabarral é o novo reforço do Vasco, estava no Santos. Temos imagens aí dele treinando pelo Santos. O que dá pra esperar desse jogador no Vasco, Thiago? Boa contratação, cara. O Nenê deixou esse buraco no elenco, né? Que precisava de um meia. O Carabarral, ele consegue fazer tanto o segundo homem ali como volante, como também um meia armador. É um cara que chuta muito bem de fora da área. Eu acho que é algo que o time do Vasco precisa para algumas circunstâncias. Pedro Raul nem sempre vem fazendo os gols esperados dentro da área, apesar de eu achar que ele joga bem em relação a sem a bola. Acho que chega para compor o elenco. Pelo que eu sei, ele não é o camisa 10 que o Vasco estaria trazendo para ser, de fato, o dono da posição. Muito provavelmente ele vai até começar numa questão de entrar no segundo tempo, banco de reservas. O Vasco ainda procura um meio de campo para ser o homem ali do setor. Mas ele é uma oportunidade de mercado, vinha encostado no Santos, não conseguiu uma regularidade.
Então, uma oportunidade de mercado eu acho que vale. Vale a aposta, chega por empréstimo até o final do ano. O preço do passe achei um pouco salgado. São 3,5 milhões de euros, 17 milhões de reais. Mas quem sabe, se ele jogar bola, pode se encontrar no Vasco. Teve destaque em outros clubes, pode ser um bom negócio. Rodrigo, rapidinho, você acha que ele chega para disputar a posição? Acho que vai ser mais um ali no meio. Acho que a análise do Thiago está bem dentro do que é a coerência mesmo. Ele não é esse meia realmente de encostar no ataque. Ele é um cara muito mais de retenção de bola, um pouquinho mais atrás. E assim, acho um palpite. Acho que o Vasco nem vai ter esse jogador no Campeonato Brasileiro. Em termos, não é nem de contratação, é no time mesmo, né? Naquilo que o Barbieri pensa para o time. Acho que vai ser um meio-campo muito mais competitivo, brigador, do que, de fato, ter essa figura mais cerebral, somente para entrar ali no segundo tempo, talvez quando o time precisar. Vamos ver como será Carabarral no Vasco da Gama. Ontem, o tal do André, que para mim é o melhor volante do Brasil há muito tempo e com muita vantagem para o segundo colocado, ele participou do Charla Podcast do Bruno Cantarelli, do Betão, nossos amigos também, um beijo para eles, estão arrebentando no YouTube. E ele falou uma coisinha que vai deixar você, torcedor tricolor, muito feliz. Roda aí. Então, antes de acabar a temporada, a gente já tinha um acordo que independente do que chegasse em janeiro, ia continuar. Todo mundo acreditou no projeto. Isso é maneiro. O Mário tá fazendo aí uma gestão assim, excelente, conversa muito com o nosso time, entendeu? Tu tá com esse pensamento de cumprir a temporada? Sim. Ah, não, sim, com certeza. Isso é garantido, assim. Mesmo os ingleses vindo pesado. Nosso time foi montado para ter uma temporada assim, muito vitoriosa. Tá aí a fala do André. Inclusive, esse episódio do Charla foi sensacional. Você que tiver a oportunidade, quando acabar aqui o programa, vai lá dar essa moral, porque o André falou sobre outros temas também bem interessantes. Dá para ter essa certeza? Porque é difícil. O olho de cururu, como diz o GV, já tá grande em cima dele. Então, é que a certeza é difícil cravar, né? A gente estava falando sobre isso. Se um time de fora vier com o valor da multa, fica muito difícil você falar não, porque o valor da multa é a multa. É a multa. Depositou, tá no contrato, vai levar. Querendo ou não, para eles é muito mais fácil chegar e tirar um jogador do Brasil do que aqui dentro, né? Agora, de longe, o André é o melhor volante do Brasil há algum tempo. Já falava isso quando o João Gomes estava aqui. Exato. Já achava o André melhor. Acho que ainda tem um lastro gigante na carreira, vai ser jogador de seleção. Para mim, já né? Não, eu acho que assim, vai ser durante um bom tempo. Ele não estreou, ele foi Copa convocado. do Mundo, então não tenho o que falar sobre o André jogador. Agora, garantir ele no Flu, eu espero que sim. Tomara que ele não saia, até porque repor um jogador desse nível, né, com essa adaptação ao time, né? A gente já viu a falta que o João Gomes faz ao Flamengo, né? E digo mais, né? O ano passado o Fluminense caiu na Copa do Brasil no jogo que o André estava suspenso. Exatamente, justo. Então, a reposição dele não tem como você pegar do mesmo nível. O time sofre durante um tempo, né? Essa questão do João Gomes do Flamengo é um bom exemplo, né? O Thiago falou isso. Então, assim, cara, a multa é complicado, né? Porque, assim, é claro que ele não vai chegar e vai falar que ele vai sair do Fluminense se ele receber a proposta. Ele nunca vai falar isso. Só que se tiver tem lá no contrato, valor da multa rescisório estipulado. Se um clube chega e paga, não tem o que fazer, amigo. Acho que o mais legal é saber que o André aparentemente não quer sair. Ele entende isso. Assim, e se acontecer, não é culpa do jogador, ele não mentiu ontem no Charla. Exatamente. Ele não mentiu. Ele falou aquilo que estava no coração dele, mas se pagarem a multa, cara, vão levar. Sabe, a nossa moeda é inferior à moeda, o euro, o dólar, enfim. Infelizmente. Tiagão. É isso. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Fogão. Mais tarde tem fogão, Newton Santos. Rodrigo, prazer, cara, estar contigo aí. Meu. Seja bem-vindo. Com certeza, vamos te ligar para você aparecer e vir mais vezes aqui. E só lembrando, viu, pessoal, mais de 17 mil vendidos pro Newton Santos para ver lá o Louco Abreu. Então você, torcedor botafoguense, vai lá pro Newton, hein? Amanhã tem mais. Beijo.